Boa noite, boa noite. Você me escuta bem, Elaine? Boa noite, Zequinha. Instagram tá avisando todo mundo. Bem-vindo, Cid. Tá me escutando bem? Deixa o Instagram avisar todo mundo que nós estamos ao vivo. Ótimo. Mais uns minutinhos. Opa, já teve uma pergunta aqui. Legal. Elaine, já te adiciono, tá? Deixa eu só estabilizar aqui a live, daí já te adiciono. Acho que deu. Ei! Oiê! Tá bem? Tô bem, e você? Deixa eu Deixa ajustar eu o arrumar som aqui que a gente aqui. tá cortando minha cabeça. Pera aí. Assim. Tô aqui também me ajustando. Tô... E aí, Ixi, tudo para que eu tirei o bem? telefone do lugar. Você me ouve Mandar. bem aí? Ouço bem. O pessoal que tá online tá ouvindo bem. Agora também deve estar avisando os seus convidados também, que você tá online. Não, agora deu. Agora não tô cortando tanto. Na verdade, nas outras eu tô aqui, né? E hoje eu resolvi colocar uma coisa pra ficar mais alta, né? Essa divisão do Instagram, a gente não sabe exatamente onde vai posicionar, né? Sim. A gente vai dar mais um tempinho pro pessoal ir avisando. O Instagram está meio lento, tá? Eu tive algumas dificuldades de publicar coisa. Ele Hum. tá atualizando funcionalidades, assim, sabe? A semana que ele atualiza a coisa, e deve estar um monitoramento em cima de publicação que, meu Deus. Então, tá bom. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô bem. Tô aqui me perguntando se vai rolar uma sessão de coach ao vivo. Quem sabe? Quem sabe? Ué, toda E conversa é já uma tá conversa aí, a Renata fala assim, não, Elaine, vamos no flow. Eu falei, então vamos. no flow mesmo. Então vamos lá, eu vou já começar falando, que daí as pessoas vão entrando, né? Então, assim, esse é o episódio 7 do Conversas Poderosas. Eu recebo hoje a Elaine aqui comigo, que muitas vezes eu chamava ela de Eliane, lembra? Quando a gente começou, depois no começo eu me confundia, mas já faz bastante tempo que a conheço, desde 2008. É um prazer, já deixo avisado também desde o início do vídeo que esse vídeo fica gravado no meu perfil, essa live fica gravada e depois também ela fica, como tem o link para o perfil da Elaine, então dá para ter acesso também pelo perfil da Elaine, tá? Logo a gente tem mais pessoas entrando e olha lá, a Fer também está acabando de entrar. Bem-vinda, Fer. Então vamos começando. Então, o Conversas Poderosas é
um encontro semanal e que a gente fala sobre tudo que transforma, tudo que potencializa, tudo que através de uma conversa, por meio de uma conversa, a gente consegue se colocar em movimento, consegue ter aqueles momentos ahá de pensamento, de sair de um estado, às vezes, de paralisia e se colocar em movimento e passar por algumas transformações, né? Eu sempre falo quem eu estou recebendo e depois eu pergunto, já emendo, passando a voz para o meu convidado, minha convidada, pedindo para ela se apresentar, dizendo o que ela está fazendo, mais formalmente, assim, né? O que faz, onde que ela está atuando, o seu dia a dia, e emendando com uma pergunta, o que é uma conversa poderosa para você, tá? Então, eu conheço a Elaine já desde 2008, iniciamos nossa relação, porque eu fazia uma consultoria, eu dava uma consultoria em qualidade de software ainda, eu nem era na área de desenvolvimento urbano ainda, qualidade de software numa empresa em que ela era gestora, né? Então, apoiando a empresa a atender uma certificação, uma área de qualidade, né? de processo. E a partir de lá tivemos muitos momentos de encontros em projetos, de conversas. Então, a gente teve um evoluir aí nessa relação e que é uma grande amizade e que a gente tem a possibilidade de ter muitas conversas. Sempre que a gente se encontra, é muita conversa. É tanta conversa poderosa, gente, que às vezes a gente se encontra e a gente esquece até de bater foto de quando a gente se encontra. Isso é normal. Né? Então, vamos lá. Elaine, é um super prazer te receber nesse meu espaço aqui. Quero que você, por favor, se apresenta do jeito que você achar melhor, se apresentar, fala o que você está fazendo e já emenda me respondendo que é uma conversa poderosa para você. Ah, legal, Rê. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Você sabe o quanto eu valorizo essa nossa amizade de tanto tempo e o quanto valorizo também a profissional, Renata, né? Uma profissional super completa. Fico honrada de você me considerar para essa conversa poderosa. Bem, eu estou no mercado de software há 20 anos, né? Estou liderando times faz muito tempo também, sempre na área de relacionamento com o cliente, suporte técnico, atendimento ao cliente, ouvidoria, qualidade de software, né? Que foi onde a gente se encontrou. E mais recentemente eu mudei um pouco o perfil da minha carreira, né? O direcionamento para Customer Success, Customer Experience em startups. Inclusive foi uma conversa contigo que culminou, né? Que eu decidi fazer essa virada aí de carreira. E para mim, conversas poderosas, né? Eu acho que já posso emendar aqui. É a conversa que te coloca em movimento. Primeiro é um movimento de reflexão, de entendimento, de consolidação de algumas coisas, né? Alguns cliques que acontecem, e depois para ação mesmo. Eu acho que tem muito disso no meu perfil, perfil de execução, perfil de ação, e a conversa poderosa, para mim, ela me coloca nesse tipo de movimento. Hoje eu atuo na PhoneTrack como head de CS, né, de Customer Success e de suporte. Eu tenho 18 pessoas no meu time direto, assim, neste momento, né? Já liderei times maiores, times menores. Hoje o desafio é numa startup consolidada aí no mercado de Curitiba. E também atuo com algumas mentorias, veja só, né, Renato? Com algumas mentorias de um pessoal que está começando nessas áreas de relacionamento com o cliente, que quer fazer um próximo passo de carreira, enfim, que entende que em mim é uma experiência que faz sentido para a carreira deles, e aí eu também me aventuro em algumas mentorias de startups, em CS, em CX também. Isso aí. E qual que é a sua lembrança, ou quais lembranças, o que você gostaria de compartilhar aqui com as pessoas, com quem está assistindo a gente? Bem-vindo, quem está entrando agora. O que você gostaria de compartilhar de uma lembrança de uma conversa poderosa que a gente teve? Foram tantas, mas eu sei que tem algumas que foram marcantes. Foram muitas, né? Foram muitas. Lá atrás, no MPS-BR, já aconteceram algumas, né? Que foi esse projeto de qualidade de software. Já aconteceram algumas conversas, assim, que abriram o meu horizonte profissional. Até aquele momento, eu estava muito olhando para uma área só, muito cilada, digamos assim, né? Trabalhando naquele silo.
E a partir do momento que a gente entrou num projeto para trabalhar prazo e escopo, né, Renata, de software junto com o pessoal de produto, entendendo todo o processo da empresa, já foi para mim assim uma abertura de mente, assim, né? Eu falei, opa, a coisa dentro de uma empresa funciona de maneira diferente. Então, e aí eu comecei a mudar um pouco a minha carreira também, abrir meus horizontes. Mas a conversa mais marcante para mim aconteceu quando eu estava já em crise profissional, assim, no momento que, né, eu não sabia direito para onde eu ia, eu sabia que eu não estava muito feliz naquele momento. Eu compartilhava muitas ideias contigo, a gente teve inclusive sessões, né, de coach, e eu compartilhava muitas ideias contigo, e teve um momento que você me falou, Elaine, começa pelo porquê. Esse comece pelo porquê, inclusive a indicação do livro, foi uma virada muito importante, assim. Porque naquele momento eu entendi por que, que eu queria mudar, o que, que fazia sentido para mim, que tipo de porte de empresa fazia sentido, que tipo de lugar eu queria estar. Então eu defini, quero estar numa startup, quero atuar com CS, quero, daqui a um tempo, quero fazer um movimento assim na minha carreira, né? Enfim, definir algumas metas tão importantes e foi contigo que aconteceu isso, assim, foi nessa provocação, né? A Renata costuma fazer muitas provocações com a gente que aconteceu essa virada. E foi muito importante, porque a partir do momento que eu tive clareza de onde eu ia, as coisas aconteceram muito rápido. Em Sim. poucos meses eu já tinha me colocado no lugar que eu queria estar, no tamanho do desafio que eu queria viver, e aí os desafios foram outros, né? As dificuldades são outras, mas eu me lembro desse ponto, desse momento, assim. E livros são é uma constante na sua vida, né? Na minha também. Todo mundo sabe que eu tenho uma biblioteca de livros que eu adoro ler. E para você também é uma constante e também é uma conversa poderosa, né? É algo que te provoca, é algo que te traz insights, é algo que você também faz indicações. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho do teu dia a dia, de como é que você trabalha, como é que você, o que você utiliza para fazer o seu próprio desenvolvimento, o que você utiliza para, porque você é uma líder, você é uma referência. Eu te conheço faz muito tempo, eu sei como as pessoas te procuram como referência, às vezes para ou um conselho, ou uma mentoria, ou como referência de algum conteúdo. Então, vamos explorar isso, porque eu sempre falo que a conversa poderosa não é só o contrato formal com um coach, com um mentor, mas também são oportunidades que a gente tem no dia a dia. Às vezes é uma indicação de um livro, às vezes é uma provocação, uma pergunta que a gente fica, opa, peraí, primeiro deixa eu me entender, né? E eu sei que para você é uma constante a leitura, a busca pelo conhecimento, é uma coisa que você também tem uma característica que é muito importante, que não é só adquirir o conhecimento, é colocar ele em prática. Você fala bastante isso, que não adianta só adquirir, colocar ele em prática, né? E a gente sempre conversou sobre isso, assim, não adianta a gente só fazer lista de desejos, a gente tem que colocar para funcionar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que tá a questão de leitura? Como é que evoluiu? É isso mesmo, Luiz. Ela é uma inspiração para todos. Olha, já vou pegando os recados que estão vindo aqui. E sejam todos bem-vindos. Eu fiz uma pergunta, mas deixa eu conduzir de uma forma diferente. Vem cá, entrou mais algumas pessoas depois que a gente começou. A live fica gravada no meu perfil, depois ela fica linkada no perfil da Elaine, tá? Sejam bem-vindos. Essa é o Conversas Poderosas comigo. Eu estou recebendo a Elaine. Esse é o 7º episódio. E eu estou perguntando para ela agora quais são. Primeiro, sobre que eu sei que os livros para elas é uma constante, né? Ter livro, estudar, buscar conhecimento. E o que mais que ela utiliza no dia a dia para se desenvolver, para essa olhar para a relação humana, essa liderança que ela faz, como que ela observa. Fala aí para mim. Ah, legal. Bem, eu acho que eu quero voltar um pouco, Renata. Conversa poderosa acontece na vida da gente, na minha vida, né? Eu consigo reconhecer isso em vários momentos, assim, né? Eu acho que existe um momento que as conversas são em casa, com os pais, depois a gente começa a ir para a escola e começa a ter, né, se identificar com um professor ou outro e seguir uma linha mais ideológica de um professor ou do outro.
Aí você vai para a faculdade, você também tem isso, né, de escolher assim algumas pessoas para seguir, algumas referências, algumas inspirações, sejam autores, sejam professores, sejam mestres. Na relação de trabalho, né, com líderes que te inspiram, eu tive muitos líderes, assim, eu tenho um que a gente conhece em comum, né, que me desenvolveu demais, assim, e que me instigava, que me provocava, que me tirava da zona de conforto. Acho que essa relação ela é muito importante também. Mas chega um momento, para mim foi assim, né? Chega um momento em que você vai crescendo na liderança e você vai ficando mais sênior, e aí é quando você chega nas empresas, as empresas esperam que você seja a pessoa que inspire, que você traga o diferente, que você construa, né? E aí eu senti falta em vários momentos de buscar essa inspiração, né? Então eu busquei por profissionais, eu busquei por consultoria, por mentoria, pelas relações de amizade aí que às vezes se confundem nos processos, né? E é muito importante assim. Então a inspiração ela vem sim, às vezes de um livro, às vezes de um filme, às vezes de um café. E vou te falar que no fundo eu acho que eu nem gosto tanto de tomar café, mas eu gosto muito daquele momento do café, né? Sempre tem uma provocação, sempre tem. E às vezes acontece muito comigo assim, ao verbalizar alguma coisa, eu entendo. Então a conversa, ela te traz esses insights, né? E no dia a dia da liderança, o que eu procuro fazer? Eu procuro replicar aquilo que fizeram comigo, né? Então, quando as pessoas me procuram para um direcionamento de carreira, seja uma pessoa do meu time, seja outra pessoa que me procura, enfim, porque me conheceu pelo LinkedIn, porque ouviu falar de mim, eu sempre instigo um pouco a entender o porquê. Ah, eu quero ser líder. Por quê? O que tem por trás desse ser líder? Né? O que você busca de verdade na tua carreira? Será que é a liderança mesmo? É o reconhecimento? Esse reconhecimento só vem pela liderança? Porque tem todo um ônus, né, de liderar. E às vezes as pessoas não colocam isso na balança, né? Pesa mais o status, ou pesa a única possibilidade que se vê de crescimento como liderança. Então eu procuro entender o porquê. Seja porque eu quero atuar como Customer Success, então por que você quer atuar? O que você procura? O que você gosta? O que você não gosta? E aí eu volto para as nossas conversas. Acho que a análise de comportamental, as mais profundas que eu fiz foram contigo, né? Que você teve assim o cuidado de sentar e explicar todas as minhas características e aí eu me compreender, eu falei, entender o que eu faço com isso agora, né? Veio um conhecimento, o que eu faço com esse conhecimento? Como é que isso encaixa? Como é que isso faz sentido ou não? E também procuro no dia a dia complementações, né? Organização, por exemplo, é algo que aparece, que predomina no meu perfil. O que eu faço com isso? Será que eu sou sempre organizada? Será que eu sou mais organizada no trabalho? Será que em casa também eu sou? Então, e da mesma forma eu procuro instigar as pessoas para que elas se conheçam, elas se entendam, elas entendam o porquê, elas tenham sonhos, elas entendam que elas possam dar o próximo passo. Gosto muito disso na liderança, quando as pessoas procuram e aí a gente conversa, troca uma ideia, e a pessoa entende que ela pode mais, que ela é maior, que ela tem condições, que eu já ouvi algumas vezes assim, poxa, nunca ninguém me disse que eu podia ser um pouco mais, nunca ninguém me disse que eu podia ousar, ou que eu podia tentar. Então eu gosto muito de fazer isso, me traz de fato uma satisfação, assim. Sim. E é importante isso, né? Porque as pessoas esperam um feedback, ou elas esperam um direcionamento, né? E na verdade elas Uhum. não esperam um direcionamento só do tipo, faça isso. Elas esperam ser ouvidas, elas esperam que você entenda, também ajude a trazer um pouco do. Ah, essa pessoa me escuta, ela tem um pouco de entendimento do meu perfil e ela está falando algo alinhado realmente com que ressoa comigo, né? Quando a gente procura um líder, né? Não é só aquela coisa do tipo, manda que eu faço. Isso já não cabe mais hoje nas empresas, manda que eu faço. Na liderança, como a gente conhece hoje, já não cabe mais, né? E eu acho que isso eu posso dizer, de
todos os anos que eu te vi, assim, na nossa amizade sempre foi assim, e você no profissional, você sempre teve esse olhar que não é aquela coisa do mandar, é aquela coisa do entender o momento da pessoa, do acolher e do direcionar de uma forma humanizada, que isso é extremamente importante hoje no dia a dia, né? E você tem buscado muito isso, né? Tem buscado também trabalhar dessa forma, e eu acho que é isso que há tanta. Há tanta eu vejo, eu percebo tanta reciprocidade assim das pessoas que também te retornam com alguns comentários sobre o teu trabalho, com comentários sobre a sua amizade, né? Porque tem esse olhar que eu falo que é esse olhar humanizado, esse olhar atencioso. E isso também deve refletir, inclusive com o cliente, porque a liderança é uma relação de confiança, ela não é necessariamente só um subordinado. Ela é uma relação de confiança, então é uma liderança com o cliente, é uma liderança com um time, é uma liderança com a família, é uma liderança para os amigos, né? Então, você consegue perceber que isso está sempre interligado? Sim, sim. Inclusive, é uma característica minha, né? Eu não sou tão falante quanto eu sou ouvinte. Eu acho que eu sou melhor ouvinte, inclusive, né? E quando as pessoas me trazem, mas eu tenho raciocínio rápido também, e claro, né, 20 anos de experiência, a gente acaba criando um repertório, seja de situações, de perfis comportamentais, de coisas que você já vivenciou. Então, faz sentido compartilhar as minhas percepções com as pessoas. Mas normalmente eu ouço muito. E no ouvir, eu questiono o que eu estou entendendo disso que você está me falando eu confirmo muito. E é muito engraçado porque às vezes a gente passa uma hora inteira fazendo um ritual de one-on-one e fala, e a pessoa me traz coisas, e eu comento também, e é uma troca gostosa, e eu acho que terminou com uma mensagem, e o que pegou da pessoa foi uma palavra, foi um pouquinho, foi aquilo que fez sentido, que tocou fundo, mas que faz a diferença, que faz ela virar uma chave. E muitas vezes eu me questiono, eu falei, poxa, nem tudo que a gente fala é processado naquele momento, porque às vezes a pessoa ela não está te ouvindo atentamente, ela está preocupada com uma situação, mas uma palavra, uma orientação, um direcionamento faz sentido. E acontece com frequência, e é até engraçado, assim, uma das minhas mentoradas me procurou depois de 8 anos, que a gente não se falava, né? Ela foi para outra carreira e de repente ela falou, Elaine, me lembro de uma situação que você direcionou assim, assim, assado. E eu falo, gente, mal me lembro dessa situação. Mas para aquela pessoa fez tanto sentido naquele momento Sim, que fez um ponto, que é um ponto de virada, que é um momento de uma marca na carreira, né? sim. Penso é importante e também me reconheço nessas situações, né? Quantas vezes as pessoas me trouxeram informação, me trouxeram direcionamento que não fazia sentido para mim naquele momento e demorou um pouco para cair a ficha, demorou um pouco para processar e quando cai você fala, era isso, era esse o Sim, caminho. Eu acho que tem muito desse reconhecimento também, né? Dessa relação de confiança, né? De confiança. alguém te trazer uma situação, te ouvir e enfim, estar aberto para se colocar em movimento também, né? Sim. E eu tenho falado muito sobre confiança, por onde eu tenho passado, sobre a relação de confiança, o quanto é importante, né? Mas agora a gente está falando muito sobre saúde mental, a gente está falando muito sobre o momento. Primeiro, a gente está no mês da saúde mental, né? Da prevenção ao suicídio, a questão, né, dentro das empresas, principalmente também. E tenho falado muito por causa do desenvolvimento de liderança, que a gente está no meio de uma pandemia e as pessoas precisam se sentir confiantes, muito mais até confiantes em chegar e se mostrar vulnerável, e se mostrar que tem uma dificuldade, ou que tem, né? Porque às vezes a gente está no momento. Agora já nem tanto, mas no início a gente teve aquela coisa da cobrança, porque tem que ter desempenho, porque tem que entregar, porque agora no home office, né? Então a gente tem. Apesar de que agora está começando, será que vamos voltar todo mundo do home office? Será que vamos ficar? Então, de novo, a gente começa a questionar se vai ser, se vão continuar confiando em mim, trabalhando em home office ou não. Então, um líder, ele tem que inspirar isso mesmo, né? A relação de confiança, ela parte disso, assim, né? E uma coisa que eu sempre, você sabe, dos treinamentos que eu falo, na liderança que eu falo eu penso, né, que a característica a competência principal de um líder é escutar.
Eu acho que se ele colocar ênfase no escutar e depois o falar, ele vai se tornar sempre um grande líder. Porque a gente tem o hábito de entender, quando a gente não estuda liderança, quando não se desenvolve como líder, a gente tem o hábito de assim, eu sou líder, então agora eu tenho que dizer o que tem que fazer, então eu tenho que ser a referência, então eu tenho que trazer, né? Aquela história, tem que comandar. Isso não é mais verdade, né? A liderança é uma relação de confiança, então a gente tem que escutar, a gente tem que observar, tem um momento de direcionar, tem um momento de dizer, olha, para cá que nós vamos, tem que ser dessa forma, mas tem jeitos e jeitos de dizer, né? E esse jeito ele vem com a maturidade, vem com o treinamento, vem com o desenvolvimento e principalmente de ouvir, né? Ou de escutar o ambiente, de escutar a pessoa, entender de comportamento. Então, isso é muito importante, né? Esse lado observação, esse lado conversa, escutar é muito importante mesmo. Eu acho que aí a gente tem mais um ponto de virada, assim, juntas, né? Que foi a certificação do Professional Leader Coach, que eu fiz contigo. Sim. E nesse momento, assim, a gente faz entendimentos de que o líder, de fato, não precisa saber ter todas as respostas, né, imediatas, mas ele precisa saber perguntar, né, como o coach pergunta muito. Instigar as pessoas a que elas tragam a solução, que elas enxerguem as alternativas. Acho isso muito importante na relação líder-liderado e as conversas, essas conversas que geram. Eu ouvi recentemente de uma liderada dizendo assim: acho muito legal quando você confia que eu tenho capacidade de trazer uma solução e quando você não acha que você tem que trazer todas as respostas. Isso é maturidade de gestão também. Óbvio que nem sempre foi assim, né? Já tive mais necessidade de controlar todos os detalhes e direcionar todos os pormenores, mas à medida que você contrata pessoas que você escolhe com carinho, que você acredita que aquele perfil é um perfil que vai contribuir com o teu time, que tem sinergia com as pessoas, que tem capacidade técnica, que tem condição de crescer, é muito legal você dar um direcionamento, dar um desafio e deixar que a pessoa encontre as alternativas, que ela te traga as soluções. E isso, para mim, é uma conversa poderosa também, Renata, porque de certa forma é confortável quando o líder te dá o caminho, mas você não cresce, né? E eu fui muito treinada e testada enquanto, em alguns momentos, por algumas lideranças, né? De busca alternativas, me traga a solução, o problema eu já tenho, o que a gente, né? O que a gente tem na mesa aqui, por onde que a gente sai. E eu treino isso muito com as pessoas no meu time. E inclusive porque quando a gente trabalha com atendimento ao cliente, seja a vertente que a gente está trabalhando, Customer Success, atendimento, saque, ouvidoria, as rotinas, elas são às vezes chatas, né? Ela é um pouco maçante, é igual, eu atender todo dia, eu fazer reunião com o cliente 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Eu gosto muito de colocar as pessoas em projetos para evoluir a área, para desenvolver, justamente para causar essa evolução. E normalmente as pessoas valorizam muito isso, poder participar de outros projetos, poder pensar, poder contribuir. E faz todo sentido para mim, né? Sim. Ó, a Luzia tá falando aqui que ela é sua fã e admira muito, de verdade. Eu estou olhando aqui do Beijo, lado, gente, Luzia. porque eu estou com o computador aqui do lado para conseguir ver os comentários, porque pelo celular às vezes não dá para ver os comentários, tá? Por isso que às vezes eu olho para o lado, tá? Eu vi que o Luiz deixou um recadinho antes também, né? Um então ele falou pessoalzinho que você é uma inspiração para todos. Obrigada, Luiz, carinho. Ele é uma inspiração para todos. E a Kátia também acabou de chegar, quero dar boas-vindas para quem está entrando. De novo, a live fica gravada. E isso que você estava falando, Elaine, é muito importante, porque lá na certificação mesmo a gente fala, né? Que a gente está lidando com adulto, né? E o papel do líder, ele não é só gerir resultados. Ele é gerir resultados, sim, porque a gente tem um contrato de comercial, a gente tem um contrato de trabalho com uma empresa e com um time que a gente tem que fazer o resultado acontecer, né? Mas a gente também tem que desenvolver as pessoas.
porque a gente, senão, fica dependente, as pessoas ficam dependentes de você, né? Ou você não evolui, o time não evolui. E você, não sei se você lembra que a gente conversou na certificação, que estou falando com adultos, né? O adulto ele se sente parte, ele precisa se sentir pertencente, o pertencer a algo. É importante ele ser respeitado com a sua experiência e ele vai se desenvolver como? Uma coisa é treinamento. Treinar a gente transfere um conhecimento, ok. Mas para se desenvolver, ele tem que errar, ele tem que experimentar, ele tem que sabe, tentar várias vezes até aquilo E virar colocar em movimento. colocar em movimento, exatamente. Eu lembro uma vez, que foi uma coisa assim do tipo, nossa, eu nem não imaginei que viria de você uma observação. Eu coloquei uma imagem no meu cabeçalho do Facebook uma vez, falando sobre que a experiência a gente não explica, a gente passa por ela. Uma coisa assim era a frase. E você comentou comigo assim, nossa, essa frase me pegou. Uma coisa assim, num café nosso você me falou isso, né? Porque a experiência é exatamente isso mesmo, né? A gente tem que passar por ela. Então, a gente tem que dar oportunidade para os nossos liderados. E aí eu falo, a gente está falando no ambiente corporativo porque somos duas líderes em ambiente corporativo, mas é com filho, é com família, é com a liderança, a gente se faz nas relações. A gente tem que dar oportunidade da experiência. Né? Não dá para a gente ficar querendo controlar. Eu também já tive um momento que eu queria controlar tudo, sabe? E eu sofria muito, porque não dá para controlar tudo. Eu não consigo controlar nem. Não dá, né? Não consigo nem controlar minhas emoções. Eu gerencio minhas emoções. Então, e essa é também um grande aprendizado para a gente, como líder, né? Que gerenciar é diferente de controlar, totalmente diferente, né? Sim. Então, isso é um dia a dia que a gente trabalha. E esse olhar mais humanizado, que a gente tem que estar falando tanto hoje em dia, essa liderança humanizada, essa gestão humanizada, é exatamente isso, né? É se permitir não saber tudo, é se permitir ser vulnerável, é se permitir dar atenção para o outro, escutar o outro, é permitir que o outro faça parte, né? Passar por experiências, não achar que é só um caminho, se dar alternativas, né? Então, eu faço perguntas, né? Então eu falo, por que não? Por que não ter uma alternativa, né? Isso é muito importante. Eu queria Eu que você falasse um como pouquinho. Pode falar, desculpa falar. eu ia falar assim, eu como uma pessoa que gosta da execução, muitas vezes eu precisei me controlar para deixar que as outras pessoas executem, né? A Lai, eu tô vendo que a Lai chegou aí, a Lai é do meu time. Muitas vezes eu tive que me moderar para deixar que as pessoas encontrem as soluções. E o que eu queria te trazer assim desse olhar mais humanizado é que hoje eu percebo assim, inclusive a forma de mediar conflitos, né? Tudo passa muito por comunicação, tudo Sim, passa muito por empatia, por entender o momento do outro, o contexto do outro, entender que cada pessoa tem a sua história, está num momento diferente, teve uma formação diferente, seja na escola, seja na família, enfim. E eu percebo isso que as pessoas elas valorizam muito, claro, quando elas são respeitadas como pessoas, que quando a gente entende o momento pessoal, às vezes de uma doença na família, às vezes de uma crise pessoal, às vezes de uma fase assim mais dedicada ao estudo, com um foco um pouco diferente e tudo mais. Mas eu também percebo que esse movimento para dentro das organizações às vezes não acontece na mesma moeda. Eu gosto muito de ser respeitado, mas quando o outro pisa na bola, quando o outro erra um pouquinho, sabe esse exercício de entender o contexto, entender por que errou. E eu sempre falo muito que, para mim, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Então, eu vou tentar procurar entender o que está falhando naquele processo, o que faltou de documentação, onde que eu errei na hora de dar o direcionamento, fazer um sim, exercício de fato, assim, de por que aconteceu errado, antes de entender que a pessoa está errada, que a pessoa sim. é culpada. E eu faço muito isso de moderar isso no time e nos meus times, e nem sempre as pessoas entendem no primeiro momento, né? Porque tem aquele olhar, assim, de
deixa eu procurar o culpado, porque se eu achar o culpado, eu estou fora do problema. Então, Sim. a comunicação assertiva, o conflito, e tudo isso passa pelas conversas poderosas, porque você sentar com uma pessoa e fazer com que ela entenda o contexto e tire o foco das pessoas e vá procurar a melhoria daquele processo, vai entender como que pode acontecer de uma maneira mais fluida, às vezes a pessoa não está nem te ouvindo, porque ela está tão preocupada em achar, né, onde errou. Sim. Acho que é um ponto importante assim da conversa poderosa dentro da liderança. Eu vejo dois aspectos muito importantes nisso, Elaine, que é assim, uma, a responsabilidade do líder de entender de perfil comportamental e de entender de como as pessoas agem e reagem, porque sim, vai ter aquele que ele vai trazer a culpa para o liderado que vai trazer a culpa para ele. Então ele vai travar, ele vai se sentir culpado, ele não vai performar, então ele vai, né, que eu vou estar olhando uma pessoa que achar que ele é o culpado, ele não vai performar, vai ter dificuldades de relacionamento e tudo mais. Isso é uma coisa, né? E também a gente, como líder, que às vezes tem essa coisa do colocar para o outro, né? Que é, o problema está no outro, quem que é o culpado, por quê? Porque, né? E daí esquece que, bem que você falou, não delegou direito, e tem técnica para delegar. Não deu feedback direito, não tem técnica para dar feedback, né? Não direcionou adequadamente. Então, porque é uma visão sistêmica daquilo, nós somos uma relação, é comunicação, né? Esse é um outro assunto que a gente já conversou também, a comunicação não violenta, a comunicação assertiva, que as pessoas têm esse hábito de olhar para, de personificar um problema, em vez de falar o fato, né? Então, esse olhar mais humanizado, ele é o olhar do, vamos olhar o fato? Então, ok, o que aconteceu? O que pode ser feito para resolver, ou o que vai ser feito a partir de agora, para não acontecer mais, né? Quais foram os fatores que fizeram que isso aconteceu? Ah, teve uma comunicação truncada, teve uma velocidade errada, desde uma troca de informação, utilizamos o telefone não, sei lá, o e-mail não o telefone para ligar. Quantas vezes, né? Tá lá aquele. Eu, ainda mais na área de atendimento ao cliente, né, de coisa ao cliente, tem muito disso, que às vezes fica aquela monte de troca de mensagem, gente, pega um telefone, liga para o cliente, né, faz uma comunicação mais próxima, mais amigável. Tem algumas coisas que a gente acaba tendo, que são estratégias que, como desenvolve um líder, vai ter mais facilidade se ele tiver esse olhar mais humanizado, mais sistêmico de como colocar isso para o dia a dia, para ir a gerenciar o conflito mesmo, né. Sim. Inclusive, comunicação não violenta, aprendi contigo. E o livro de CNV eu indico para todo mundo e já vou comentando, né? Gente, o livro chama Comunicação Não Violenta, mas na verdade é comunicação assertiva. E quando a gente fala comunicação não violenta, a pessoa fala: opa, você está me dizendo que eu sou violento? Eu falo: não, não é isso. A técnica de comunicação assertiva ela é muito bem-vinda, né? E Sim, em muitos momentos a gente precisa ser direto, transparente, dar o recado e tudo isso sem agredir, sem sim, desrespeitar, sem mudar o tom de voz, sem desrespeitar um outro ser humano que está na tua frente, que inclusive pode ter errado, né? sim, E as técnicas de CNV elas ajudam muito para que sim. você explique um contexto, explique um comportamento esperado, faça os combinados, né? Eu, eu sempre que me lembro, e é muito comum, assim, acho que comunicação resolveria muito dos nossos problemas, não só nas organizações, mas no mundo, né? Sim, Sempre que eu tenho oportunidade, eu indico, acho que vale muito para qualquer pessoa, para qualquer profissional, desenvolver um pouco mais essas habilidades de comunicação. sim. Até deixando uma explicação para quem está nos assistindo aqui. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, fazer comentário, podem fazer, tá? Que eu estou observando aqui do lado e vou traduzindo aqui, porque na telinha do computador não dá para, no celular não dá para ver direito, mas eu estou com o computador aqui do lado e consigo ir observando, tá? Mas a comunicação não violenta também, gente, eu vou dar dois exemplos, tá? Se você chega para alguém e fala assim, você fez tudo errado, isso é violento. É muito melhor que você fale, o resultado que eu esperava não foi atingido. É o fato, o resultado não foi atingido, mas não é necessariamente a pessoa que fez errado, porque pode ter sido tantos fatores que fizeram com que aquele resultado não seja atingido,
que a gente tem. Isso é uma coisa bem simples. E outra que as pessoas não entendem, que às vezes dá até confusão para entender, é que às vezes eu falo assim: nossa, Elaine, como você é generosa. E eu posso estar sendo agressiva com você. Porque às vezes o teu valor é que você não quer ser generosa, você quer ser justa. Então, às vezes eu te chamar de generosa para você, você pode receber isso do tipo, nossa, mas não é isso, né? Você pode receber de uma forma que para você não vai ressoar bem. E aí vai ter uma coisa na comunicação do tipo, a Renata não me entende. Isso é a comunicação é uma comunicação violenta. Então não é o agredir, não é o brigar, não é o xingar, não é isso. Essa violência sutil. Sim, o título traduzido para o português e o título em inglês, ele não é tão fácil de entender, mas é uma comunicação assertiva, uma comunicação mais empática. Então tem técnica para isso, é muito legal de trabalhar. Inclusive, a gente vai ter uma masterclass de comunicação não violenta em breve, eu vou liberar para todo mundo. Legal. E que é uma coisa que eu faço, né? Eu sempre coloco os meus treinamentos, eu explico porque é uma coisa que mudou minha vida também. Eu revi a minha forma de me comunicar com as pessoas, porque eu também sou extremamente executora, quero fazer tudo rápido, e às vezes eu penso que estou falando tudo, mas não estou, porque eu estou vendo só o que eu estou falando, o que eu acho que eu estou falando. Então tem toda uma questão da comunicação que a gente precisa entender e realmente. E uma coisa que você falou assim, né, que melhorar a comunicação resolveria tantos problemas. Você sabe que isso é uma, como é que se diz? É uma pedrinha no meu sapato, sabe? Porque faz, sei lá, quanto tempo que eu ensino gerência de projeto, há quanto tempo que eu falo sobre melhoria de processo, há quanto tempo a gente sabe que os problemas em projeto, problemas em programas têm a ver. Topo é comunicação, atendimento ao cliente, né? É comunicação. Com certeza. Acho que tem um propósito por trás disso, né? Dessa transformação da comunicação aí, né? Transforma relações, na verdade, né? Isso aí, né? E me conta como é que fala um pouquinho mais da sua certificação, fala um pouquinho mais da sua especialização. Isso, fala, porque eu sei que foi muito transformador para você também. Eu acho que deu também mais um up aí no seu dia a dia. Conta. Eu sei que isso te faz brilhar, brilha teus olhos, que eu sei. As certificações mais recentes de Customer, você se refere? Ah, Isso, eu sei que legal, essas foram, né? legal. Eu entendo assim como uma virada na minha carreira, né? Porque atuando como líder nas áreas de atendimento ao cliente mais receptivas, eu me via com uma atuação um pouco mais limitada. E quando eu entendi a filosofia de CS, né, de Customer Success, que é do sucesso do cliente, ou Customer Experience, de experiência do cliente, eu entendi o quanto a atuação dessas áreas, dessas ciências, podem ser estratégicas dentro das organizações. E aí, para mim, foi uma virada, é isso que eu quero fazer. Eu não quero ficar numa área receptiva, que é ouvida quando a coisa está muito ruim. Eu quero estar numa área mais estratégica que consegue entender essa jornada do cliente. Naquele tempo eu nem entendia de jornada do cliente tão a fundo, mas já tinha essa percepção de poder permear as áreas. Aliás, né, eu acho que a minha carreira foi muito isso. Suporte, qualidade, ouvidoria, processo de melhoria de software sempre foi assim uma tentativa de colocar uma mãozinha nas áreas onde que não estavam funcionando, para ajudar, para melhorar, para fazer aquela engrenagem rodar. E quando eu entendi que a gente pode, que tem método, né? Você não precisa ficar esperando que o cliente te ligue, você pode conduzi-lo, você pode conduzir a jornada dele, você pode traquear, né? Ouvir o que está acontecendo, em que momento ele está e definir estratégias que vão te levar a manter o engajamento com o cliente e, ao mesmo tempo, levar a organização a crescer. Eu falei, é aqui que eu quero trabalhar. E sim, fiz vários cursos, dos menorzinhos, acompanhei meetups, fiz vários cursos em Curitiba, assim, os mais conhecidos, eu acho que eu fiz todos, fiquei gabaritando, virei ratinha de curso e meetup de CS, até que eu dominasse aquilo, né? Eu tenho muita necessidade, assim, de conhecer para poder falar, né? De ter um embasamento conceitual para
para depois colocar em prática é muito meu. Eu aprendo fazendo, mas eu preciso do conhecimento. E Sim, aí, eu acho que a última certificação que é a mais bacana nesse sentido foi a da WCIS, do Thiago Quintino, que inclusive hoje é meu mentor de carreira nessa área de CX, porque desenvolveu um olhar estratégico que talvez eu fosse demorar um tempo mais para entender. Então, o que eu valorizo muito na certificação de CX, né, de experiência do cliente, é essa visão estratégica. É entender que lá na pontinha, lá quando eu estou fazendo uma divulgação para buscar meu lead, eu já estou conversando e esse cliente, esse futuro cliente já está numa jornada. E sempre costumo falar, né? CS não resolve produto ruim, CS não resolve ICP, né? Perfil de cliente errado. Então, nós precisamos desse olhar atento em todos os aspectos da empresa e munir a empresa de informação, né? O que está dando errado, o que está dando certo, o que mais que se pode fazer para que tudo flua de uma forma muito bem. Então, a gente tem um mantra hoje na Funitrack que é o engajar. Engajar para fidelizar, engajar para reter, engajar para expandir. E CS e CX virou uma paixão, assim, eu acabo falando disso em todas as conversas, nos meus posts de LinkedIn, eu puxo muito para essa área, porque de fato, assim, é apaixonante, tem um poder de construção. Eu acho que a gente está muito engatinhando ainda no Brasil, ainda tem muita uhum, confusão, ainda tem tem pouco líder, pouco já não é tão pouco assim, mas eu acho que tem pouca gente sênior no mercado, tem muita gente ainda em fase de aprendizado, então tem muito a ser construído, né? sim. E eu gosto de atuar nessa disseminação desse conhecimento, daquilo que eu já consegui estudar, colocar em prática, construir do zero, ou levar para um próximo nível. Eu faço questão de compartilhar com as pessoas. Eu acho que é um movimento do Brasil, assim, de rever as nossas formas de relacionamento com os clientes no país. Não é uma questão Sim. de onde eu estou inserida é maior, é um ecossistema, né? Sim. Eu posso estar enganada, porque eu não conheço quase nada dessa área, tá? Mas eu faço um paralelo, que é as pessoas têm uma ideia de que é ficar olhando só para o cliente, e eu falo que não, é integrar totalmente a empresa para que humanize de forma que vocês tenham uma visão. Todo o seu time tem um olhar para o cliente de forma diferente, né? Que você tenha uma visão sistêmica disso, então não é inclusive também olhar para o seu time, para que seu time saiba olhar para o cliente, né? Não é esquecer o time, né? Ficar foco no cliente, né? Assim, direto assim, né? Tal. E é uma jornada, então ele é uma grande conversa poderosa, porque ele é uma jornada de apoio, né? Porque você tem, não é só aquela coisa de você ficar naquele momento só e só faz uma coisa momentânea com o cliente, né? Você tem uma visão de apoio, de uma coisa que tem que ser contínua, que tem que saber o passo, e que você tem que esperar também a resposta da pessoa, você tem que escutar o teu cliente, você não pode só simplesmente jogar, você conduz, né? Você conduz ele numa jornada, mas você tem que escutar ele, né? Então você tem a competência de escutar, tem a competência de perguntar, tem a competência, né, de conduzir. Então eu falo que é uma grande competência, uma grande jornada, grande conversa poderosa que a gente fazer, que assim as pessoas realmente precisam começar a olhar com mais carinho para isso. Eu trabalho mais com a parte com foco no time, né? Então eu não olho, assim, eu não atuo direto com o cliente, mas eu atuo bastante com o time. Então, eu falo muito da jornada do colaborador, que também é uma jornada do colaborador dentro da empresa. Então, tá tudo é tanto conversa, né, de apoio, que não dá mais para fazer de qualquer jeito, né? Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar métodos, você tem que entender de comportamento humano, Exato, de comunicação, de relação, de confiança. Né? Então, a gente está exato. indo muito para human skills, né? Muito, muito para human skills, né? Sim, primeiro é um grande entendimento que é uma área de negócios, né? Vamos desromantizar quando a gente fala de CS ou de CX, enfim, né? Sucesso e experiência do cliente. As empresas não fazem porque elas são legais. Ok, elas também podem ser legais, mas elas fazem porque é saudável para o negócio.
principalmente na área de software, onde a gente tem hoje as políticas de recorrência, né? O cliente decide todo mês se ele vai pagar a tua mensalidade ou não vai pagar. Então, precisa ter tudo muito bem estruturado, tudo muito bem com uma estratégia bem definida, para que você mantenha a tua base de clientes. E sim, é método, né? Tudo isso é método. E para mim, o grande aprendizado disso tudo é que não dá para trabalhar em silos. As empresas, elas estão entendendo isso, né? Não tem por que a área de atendimento trabalhar só olhando para ela, a área de produto só olhando para ela, o marketing só olhando... Assim, as coisas, elas acontecem todas integradas, todas estão relacionadas. Uma decisão minha aqui impacta em produto, impacta no marketing, impacta no cliente. Então, são metodologias que elas vêm derrubando esses muros. E isso faz Sim, muita diferença. E quando a gente fala de experiência do colaborador, assim, eu acho que a cultura das empresas também é um grande diferencial. Porque no final do dia é o colaborador que entrega a experiência para o teu cliente, né? Então, ou você cuida da jornada também do colaborador, ou sim, essa equação não fecha, né? A gente sim, tem uma experiência ruim dentro de casa, não entrega uma experiência bacana fora de casa, sim, né? sim, sim, isso aí. E você falou uma coisa muito importante, que assim, posso ter feito o link agora, mas é uma coisa que eu já imagino, já penso antes. As pessoas também romantizam muito a liderança, né? A liderança ela é estratégica. Você se desenvolve, todo mundo tem um perfil de liderança, mas nem todo mundo é líder, porque líder é uma relação de confiança. E líder é estratégico. Você precisa querer estar na posição de liderança, porque você vai estar tendo que responder a necessidades de uma empresa, responder a necessidades de negócio e, ao mesmo tempo, liderar e gerir, alcançar isso por meio de comportamento humano, de relações humanas, né? Então, o líder também ele não faz porque ele é legal, ele faz porque ele tem um bom perfil, ele tem uma pessoa né, que tem um comportamento adequado, mas ele tem que saber que isso vai ser assim sempre. Ele faz uma relação de confiança e ele tem que entregar resultado, né? Então não é só ser legal, não é só ser mãe das pessoas, não é só ser né, mãe, né, sei lá, padrasto, mãe, não dá, não dá. Tem que ser profissional mesmo na hora que você faz liderança, né? Mas precisa entender de comportamento humano. A relação humana tem que estar em evidência nesse momento, né? Sim, no primeiro momento você foi contratada para entregar resultados e cuidar das pessoas para que as pessoas cheguem nos resultados que você vai entregar, né? Sim, E de fato, assim, a liderança muitas vezes ela é solitária, muitas vezes ela é desafiadora, lidar com a expectativa de todas as pessoas e lidar com as suas próprias expectativas, num contexto que nem sempre você escolhe, né? As decisões nem sempre passam todas as decisões por todas as camadas de liderança. Muitas vezes você tem que se adaptar a um contexto de mercado, de negócio, sim, de decisão de um alto nível que talvez você não faria exatamente daquela forma. E aí todo o exercício de entender o contexto, de repassar a mensagem de forma adequada, mas mesmo assim com transparência, com cuidado, entendendo como isso vai bater em cada uma das pessoas, né? Como isso vai ser entendido para cada uma das pessoas. Então eu costumo falar assim, quando eu faço one-on-one com o time, com as pessoas falam, ai, mas você né, tem um perfil assim, um assado. Eu falo, gente, assim, existe um perfil de Elaine para cada perfil de cada um de vocês, assim. Eu modero o meu tom de voz, eu modero a minha energia, eu modero a forma como a pessoa vai entender, porque eu preciso entender, eu preciso levar a mensagem da melhor maneira possível. E tudo isso é super desgastante, né? sim, A gente até pode fazer com leveza, mas tem um peso de escolher, de decidir como conduzir os assuntos. E a gente erra também, né? sim, E como todo ser humano, a gente toma decisões erradas, às vezes não está no melhor dia, não conduz da melhor forma. sim. E não sei se todo líder é assim, mas eu tenho uma autocrítica muito forte também. Me cobro muito quando erro, me cobro muito quando acho que não conduzi da melhor forma possível. Então, Sim. por isso, quando uma pessoa vem até mim e me fala, quero ser líder, a primeira coisa que eu pergunto é por que você quer ser líder?
Você quer ser líder para desenvolver as outras pessoas? Você quer ser líder para contribuir com a vida das outras pessoas? Porque algo que às vezes a gente até esquece fica marcado para o resto da vida, né? As pessoas Sim, sentem de uma forma tão forte que bom, eu tenho muitos feedbacks positivos, mas eu também sei que sim. causei alguns estragos por aí enquanto crescia e aprendia nesse Sim. processo, né? Sim, a gente tem na nossa jornada, a gente tem aqueles que a gente fala, uau, eu podia ter, ou você mesmo, pela autocrítica, se fala, eu podia ter agido diferente, eu podia ter. Tudo bem, que às vezes eu não tinha o recurso, não tinha o treinamento, não tinha me desenvolvido ainda, mas algumas coisas, às vezes você não está num bom dia, você dá umas. A gente escorrega, a gente é ser humano, exatamente, né? Mas e é uma construção diária, né? Relação humana é uma construção diária, né? Sim. Minha E querida, algo que. já Oi? estamos com 9h10. Você falou que você achou que você não ia falar muito, né? Oh, eu falei, não sou tão falante quanto você, Renata, mas vamos lá. Eu acho que eu gostaria de só trazer um Ah, pouco não, da pode falar. autorresponsabilidade com a carreira, Sim. sabe, Renata? Falando em. Opa, eu vou? Não. Oi? Você está comigo? Tinha dado uma travada, mas voltou. Tá. A gente tem, naturalmente, assim, na nossa vida, algumas pessoas que a gente precisa, né? E eu acho que é importantíssimo. Então, como eu citei, né? Todo profissional precisa assumir a responsabilidade com a sua carreira. É Sim, natural que no começo de carreira a gente delegue isso um pouco mais para a empresa, um pouco mais para o RH, a gente deixa a coisa fluir para ver que lado vai, mas o quanto antes a gente assume essa responsabilidade de entender, se entender, entender os valores, entender o que tem por trás dos seus porquês, né? E escolhe profissionais para te levar, te ajudar a ir para o próximo nível, para te encorajar, para te inspirar, para te instigar, para puxar a orelha. Faz muita diferença na vida de verdade. qualquer profissional, em qualquer nível profissional. E para mim, isso tem tudo a ver com esse tema aqui de conversas poderosas. Eu queria trazer isso para a gente fechar. Sim. Não, com certeza. Eu sempre falo, tipo, a minha carreira é minha. Eu, sim, é uma relação, dentro das empresas, é uma relação que precisa também existir um trabalho de desenvolvimento, de acordo com a estratégia da empresa, para poder saber, né, o que eu preciso alcançar dentro da empresa, mas a carreira é minha. A carreira precisa, eu preciso ser dona dela, você precisa ser protagonista nisso, porque senão eu fico à mercê de momentos e às vezes passa, a gente, ainda mais no nosso ambiente que era de software, se bobear, você está obsoleto no mercado, né? Porque você não procurou seu desenvolvimento, né? Isso é muito importante, realmente muito importante. Então, eu falo, aproveitar os momentos que você pode ter de conversas poderosas, que são momentos, às vezes, de informais, mas buscar processos formais também, seja treinamento, formação, mentoria, o coaching, processos formais, eu acho que hoje não tem mais por que dizer não para isso, sabe? Claro, teve uma onda aí de profissionais que a gente chama de profissionais de palco, profissionais que não são tão, que eu falo, não procure guru, procure profissionais com referência, procure profissionais que têm um trabalho sério, têm um trabalho ético. Isso é extremamente importante. Eu acho que precisa mesmo, né? Sim, O, sim, faz muita diferença. o Laufran falando, precisamos, como profissionais, estar na condução da nossa carreira, e principalmente que o propósito do propósito pessoal e profissional. É isso mesmo, Laufran, tem que estar integrado. Grande Laufran. Daí eu não posso falar, tem que trazer o valor da integralidade, né? Que nós não somos pessoa física e jurídica separado. Daí eu tenho que fazer uma lembrança do meu nome da minha empresa, que é um valor meu, né? Integralidade. Nós temos que buscar buscar isso, né? Sermos completos. Esse buscar o porquê, hoje eu falo que é muito buscar a sua razão de viver, buscar o seu porquê, né? Eu, quando fiz meu reposicionamento de carreira em 2013, você me conheceu antes dele, né? Antes de eu buscar o reposicionamento, e eu sei que eu mudei muito. Mudou meu brilho no olhar, mudou meu jeito de me posicionar, mudou muito porque eu gostava do que eu fazia, mas sempre faltava algo, sempre era uma coisa que eu estava, sabe? E a partir do momento que eu procurei, era exatamente isso que eu queria? Não, queria mudar, passei por uma mudança e
defini a estratégia, me coloquei em ação, né? Fui atrás, investi, aceitei deixar de ser uma sênior para voltar a ser uma júnior, né? Porque comecei do zero para uma área que eu tinha, claro, trouxe uma bagagem de conhecimento que pôde, de uma certa forma, ser aproveitada, mas era outra área totalmente diferente, né? Então, foi uma aposta, mas ela foi consciente no sentido de, tipo, porque tem a ver com o meu porquê. E eu tenho certeza que com você também foi assim. Foi o momento que você falou, por quê? Porque dá para ver o brilho no teu olhar, dá para ver umas. A gente passa por desafios, todo mesmo nesse momento a gente passa por desafios, mas dá para ver um brilho no olhar, dá para ver uma tranquilidade, dá para perceber que você tem a maestria de levar para o outro, né? Que você consegue que outras pessoas te procurem por isso. Então, isso é extremamente importante, né? A Quando está Cassie está alinhado com chegando o agora. A Cassie vai propósito. ficar gravada, meu amor. Que bom que você chegou, mas vai ficar gravado, tá? Ah, legal. Bem-vinda. Tá. Quando está alinhado com o teu propósito, o dia, a tua jornada fica mais leve, né? É mais gostoso. Aliás, não tem Sim, coisa mais triste que levantar todo dia para fazer uma coisa que você não gosta no lugar que você não quer. exatamente. E ninguém precisa passar por isso, Não. né? Eu entendo assim que às vezes as pessoas ficam amedrontadas, mas procure alguém que te puxe, que te ajude a tirar desse lugar. Existe um universo de possibilidades aí, né? Sim. E é muito legal assim quando você encontra o caminho que te faz mais feliz, mesmo que seja desafiador, a jornada de fato é mais leve, é mais gostosa. Ó, a Lai falando, ó. Falaram tudo. Se eu fizer o meu caminho e me especializar da melhor forma, quem vai fazer por mim? A jornada é longa, de muitos aprendizados, mas fazendo com amor, tudo vale a pena. Isso mesmo, Lai, ó. Isso aqui é cringe, né? Não tem problema, minha idade, mas ó. Tá bom? Lá é uma Amor, querida. minha querida amiga, me dá a sua mensagem final para todo mundo. Sei que você já falou um pouquinho, mas o que você quer deixar aí de recado? Gente, sigam essa mulher. Ela é atuante mais no LinkedIn, que eu sei, mas eu estou tentando trazê-la para cá também. Então, o que você deixa seu recado final, tá bom? Te agradeço muito e depois eu faço os agradecimentos. Imagina. Obrigada, Rê, pelo convite. Uma alegria trocar um pouquinho, né? Contribuir um pouquinho. Espero ter contribuído de alguma forma com as Muito. pessoas que estão aqui com a gente. Se coloque em movimento. Acho que esse é o meu recado, assim. Coloque-se em movimento com aquilo que você tem no teu alcance, né? Se você tem um líder que está disposto a conversar, se você tem um profissional mais avançado que está disposto a trocar, se você pode fazer uma leitura, né? 10 minutinhos de leitura por dia te coloca em outro lugar, te abre possibilidades. Então, coloque-se em movimento, porque tem tanto para aprender, tem tanto para construir, tem tanto mais para gente ser nessa vida, né? Então, meu recado eu fico muito feliz, eu sempre falo isso, eu fico muito feliz quando eu falo com alguém, essa pessoa se coloca em movimento, e aí um tempo depois ela volta e fala, ai, porque aquilo que você me falou fez sentido, e fez tanto sentido para mim que mudou. Na verdade, assim, o meu foi só um pitaco às vezes, né? Só uma sugestão, eu só instiguei um pouquinho, mas foi a pessoa que fez, né? Foi ela que Sim. quis e que fez por onde. E é muito legal, isso traz muita satisfação, assim, para mim como líder, como mentora, e de outras formas, inclusive como mãe, né? Quando a gente Sim. vê os nossos também, né? Se crescendo e ganhando autonomia e desenvolvendo raciocínio, você percebe que o caminho é esse, assim, é muito legal. Isso aí. Então, minha enorme gratidão por você, pela nossa amizade, pelas nossas conversas poderosas constantemente, pelos nossos cafés, pelos nossos encontros, pela nossa presença, mesmo que às vezes a gente não se fale tanto, que a gente se conhece muito bem, sabe que a gente está muito presente uma pela outra, tá bom? Te agradeço muito por essa troca, eu tenho certeza que todo mundo gostou muito, ó, a Cassie falando, ó, bem isso mesmo, o movimento é o principal, tá bom? Gente, eu agradeço pela participação de todo mundo, essa live fica gravada, que graças a Deus ela fica gravada, porque é uma histórica para mim, tá? Ela vai ficar gravada. Os comentários que ficam que a gente aparece aqui na live, depois eles se perdem. Se vocês quiserem fazer novos comentários, encaminhar para quem não assistiu, para que todo mundo conheça essa preciosidade, esse carinho, esse jeito lindo de falar de liderança, falar de forma tão humanizada que eu conheço da Eliane, porque eu sempre lembro que chamo ela de Eliane, tá bom? Então, agradeço muito.
Te desejo Obrigada, tudo Rê. de coração, você sabe isso, sabe que eu te adoro, tá bom? E, gente, Conversa Poderosa acontece toda quarta-feira, às 8h15, aqui no meu perfil. Em breve tenho novidades para vocês do Conversa Poderosa, que algumas pessoas não estão direto no Instagram, então vai ter outra plataforma para poder escutar o Conversa Poderosa, tá? Que eu vou transformar isso aqui em podcast para todo mundo, para poder passar essas informações para mais gente. E é isso mesmo, tá bom? Agradeço a todo mundo. Elaine, Obrigada, obrigada. pessoal, que acompanhou. Obrigada a você, Rê. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Eu vou ficar mais um pouquinho para estabilizar. Isso.